Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. A corrida pelos data centers está cada vez mais intensa, especialmente com o crescimento da inteligência artificial. Mas será que o Brasil está preparado para atender essa demanda? Como que a gente lida com os desafios energéticos e regulatórios que surgem com a construção de data centers que têm um poder de processamento altíssimo? No episódio de hoje, a gente conversa com Renan Lima Alves, que é presidente da Associação Brasileira de Data Centers, para entender melhor como funciona esse mercado. Então não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens. Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 11 minutos e 7 segundos. Bora lá, Tass, qual que é o primeiro comentário aí? O Glauber Santos mandou pra gente via comunidade do Tecnoblog. Acredito que o iPhone Air esteja preparando o terreno para um dobrável futuro. Claramente a Apple nunca lançaria um dobrável grosso e desengonçado igual aos primeiros da Samsung. Com o celular tão fino em mãos e com processador tão potente, agora é só, entre muitas aspas, juntar dois, um ao lado do outro, e fazer um baita dobrável com espessura quase igual a um smartphone comum. Em cima disso que o Glauber falou, eu lembro que a própria Samsung meio que tá adotando essa técnica com o Fold 7, que é o mais recente, porque ele já é ultra fino. Quando você abre o aparelho, a espessura é um teco maior do que a porta USB-C. Inclusive não tem nem muito mais para onde eles correrem se continuarem utilizando esse tipo de entrada, né? O comentário dele primeiro me lembrou aqueles LG que tinha antigamente, que na verdade eram 2 celulares grudados um no outro, e aí dobrava. Sim, e aí um era joystick e o outro era tela, entre outras funções. Mas não era uma tela dobrável, era o começo dos celulares dobráveis, mas não era a tela dobrável, né? Mas acho que sim, o Glauber provavelmente tá certo, né? A gente vem ouvindo rumores de um dobrável da Apple há muitos anos e é apenas a filosofia de cada empresa. Isso a gente já falou, mas vamos repetir, que é a Samsung, ela tem essa filosofia de desenvolver a tecnologia e colocar no mercado rapidamente para mostrar que ela tem esse know-how, que ela tem todo esse avanço interno. A Apple, ela tem a cultura de deixar ficar bem maduro e aí ela lança. Então, por isso que quando a gente está falando das duas empresas, esse tipo de comparação, quem lançou o primeiro é irrelevante, porque elas não estão tentando competir em quem lança primeiro. A filosofia da Apple não é lançar primeiro, Steve Jobs falava, né, que é lançar melhor. Aí fica subjetivo quem acha que é melhor, que não é melhor, né, aí podemos discutir. Mas o fato é esse, que a Apple não lança as coisas correndo, diferente de outras fabricantes. Claro que tem casos, tipo assim, vamos matar uma coisa correndo, aí aconteceu várias vezes, né, tipo matar o disquete, matar outras coisas, mas no caso de novas tecnologias, ela prioriza muito, tipo, só vou lançar a hora que eu ver que isso aqui realmente tá muito legal, né? Aí não vai gerar nenhum tipo de crítica. E é interessante observar que a Samsung lançou o S25 Edge, que é o equivalente ao Air, antes. Mas esse tipo de projeto não dura menos de 3 anos nessas empresas. Então elas lançarem com um intervalo de 3, 4 meses, qualquer coisa assim, sem a gente ter visto nada desses produtos antes. Quer dizer, no caso da Samsung, eles deram demonstrações, mas não era possível de testar. Às vezes são ideias que foram correndo em paralelo, né? Sim, a galera falando, agora que copiou, a Samsung... pelo amor de Deus. Não dá tempo, gente, não é assim não, né? O iPhone 18 já deve estar na cara do gol em termos de projeto e é só pro ano que vem, sabe? Agora sim, o que com certeza deve acontecer é, lá entre eles no mercado, rola um burburinho, né? Informações vazam pra lá e pra cá. Então, acho que todas as empresas devem ter seus métodos de saber no que as outras empresas estão trabalhando. Mas não que elas vão esperar o produto chegar no mercado pra daí, opa, peraí, vamos fazer um igual aqui. Não dá tempo de fazer isso. E no caso da relação Apple e Samsung, ainda é mais, assim, intrigante, porque a Samsung tá entre os principais fornecedores de tela da Apple, pela divisão Samsung Displays. Então eles devem ver ali algumas coisas e ficar bem pianinho, né? Porque tá tudo sob confidencialidade. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Diego Oliveira. Ele comentou no nosso canal do Telegram. Diz o seguinte: olá pessoal, eu gostaria de deixar um comentário sobre o novo iPhone
iPhone Air. É impressionante como um aparelho tão fino e leve possa ser tão resistente, praticamente inquebrável. Sempre tive o receio de comprar um aparelho muito caro e pouco tempo depois estar com a tela quebrada e com 10 parcelas para pagar. Isso dói, cara. Se não mais, viu? Tem lugar que parcela em 20 vezes. Meu primeiro Nokia eu parcelei em 10 vezes e fui roubado depois de pagar a primeira parcela. Uma festa do peão aqui americano, tá? Adoro. Continuando aqui. Falam muito sobre obsolescência programada, mas nesse caso temos que tirar o chapéu para os fabricantes que estão melhorando bastante a resistência dos aparelhos contra impactos, água e poeira. Tenho amigos que ganham a vida trocando a tela de celular e é unânime que a procura por esse serviço tem caído bastante. Olha aí. E também tem as películas que estão se sofisticando e aí com isso você tem uma camada adicional de proteção. Mas realmente, Ceramic Shield 2 junto com Gorilla Glass Victus, nem sei em que número que tá, é o 2 ou 3, tá bizarro o negócio. Mas coloca na minha mão pra vocês verem. Coloca o aparelho na minha mão e uma câmera, que aí sim não tem Jerry Rig Everything, vai ser Taz ruins everything. Taz quebrando tudo. Vale mencionar também que o iPhone Air, ele foi o único da linha que manteve a estrutura de titânio, né? Então, isso não foi por acaso. A Apple sabe que o aparelho é fino, ela já vem aí de um histórico de Bandgate, iPhone 6, não lembro qual que era o modelo, que era fininho, de alumínio e tal. Então, foi curioso ver que os iPhones Pro, eles trocaram o corpo por um corpo de alumínio. A gente até falou no episódio, né? Um material menos premium e tal. Mas o Air ficou com um material premium de titânio. É puramente um motivo funcional, né? Aumentar a resistência do aparelho e não ter esse tipo de problema. Algo pra gente acompanhar daqui pra frente é a história do Scratchgate. Nas últimas semanas isso tem se desenrolado. A Apple já respondeu dizendo que é por design, que é dessa forma, mas os produtos sendo vendidos, né, finalmente, da linha 17, essa reclamação. Então é algo pra gente ter no nosso radar. E dos comentários aqui pra Caixa Postal, também tem o Everton Ribeiro, que mandou no Telegram. É longo, mas vamos lá. Tem o outro lado sobre esses dispositivos que medem pressão arterial, SpO2, que é a oxigenação do sangue, etc., que podem induzir nas pessoas leituras erradas. Outro problema é que ninguém calibra. Será que o que ele está medindo corresponde à realidade? Confio desconfiando. No caso do SpO2, sei que a cor da pele pode gerar desvio de leitura. A PA, como vocês disseram, também tem um jeito certo de medir. A empresa sempre vai mostrar o lado que é do seu interesse. Das vezes que leu a pressão errado e induziu uma automedicação, por exemplo, poucos casos desses podem ter levado a pessoa a óbito. E por aí vai. Ele segue nessa linha, Mobilon. Acho que o importante é sempre ter em mente o consumidor que compra esse tipo de produto que não é dispositivo médico. Sim. Fabricantes batem nessa tecla. Por uma coincidência ou não, essa semana eu estive num congresso sobre saúde digital e perguntei sobre isso. E os médicos falaram, olha, serve de guia, nem todo mundo confia, mas é um dispositivo que está gerando dado e tem um algoritmo por trás que está sendo testado e está evoluindo. Se não me engano, a Apple tem o maior programa de monitoramento de saúde com wearables do mundo. Milhões de pessoas já participaram. Então, eu gosto da ideia do confiar desconfiando, mas acho que também ninguém precisa ficar, sabe, super fissurado por causa disso. Não levar muito a sério também, né? Lembrando que o objetivo é te avisar de algo mais grave para que você seja encaminhado a um profissional de saúde. Isso. Ele cita que automedicação, que isso pode aumentar a automedicação, que não é culpa da Apple, mas é isso. Então, observar os dados de saúde como você não teria acesso àquilo, agora você tem. Então, se tem algo que está claramente errado, vai no médico e checa o que está errado. E não, vou começar a tomar um remédio por causa disso. Nenhum dispositivo no seu pulso que custe 2, 3, 5 mil reais vai ser equiparável a um hospital, a um ambulatório completo, né? No fim das contas é sobre isso. Agora, uma coisa que a gente conversou no futuro mais futuro mesmo, a gente conversou no episódio de IA no começo do ano, episódio duplo que a gente fez, que é a barreira tecnológica é uma questão de tempo. Os dispositivos vão ficar mais avançados, os sensores vão ficar mais precisos, mais confiáveis, mais baratos, então você não precisa estar num hospital para ter um sensor super preciso e calibrado, vai poder ter nos seus wearables, de novo, futuro, 10 anos, sei lá. E aí a gente já tá falando também de inteligência artificial embutida em todos os dispositivos, e as super avançadas e não os chat GPTs. Então quem sabe, daqui uns 10 anos a gente já tem, sei lá, médico as a service, um SaaS de médico em forma de aplicativo que pode te dar
encaminhamentos mais básicos, tipo assim, uma enxaqueca, um probleminha de pressão, uma coisa simples, sabe? O seu dispositivo te monitora e o médico já tá ali direto com o IA no dispositivo, mas, de novo, coisas básicas a princípio, né? Mas estamos falando de futuro aqui, tá longe ainda disso acontecer, que até tem a questão da liability, né? Quem culpar se der errado. E se o robô mimetizar o comportamento do profissional de saúde, que nesse caso é o médico, me pergunto se esses wearables também vão atrasar as consultas, vão atrasar os resultados das coisas, porque eu vou te falar, hein? É difícil o negócio. Você tenta marcar e sempre atrasa. Tá passando mal no chão ali, o relógio mostra um aviso. Espere 30 minutinhos que a gente já te atende. Não, teve uma vez que eu tava me sentindo mal do estômago, fui ao hospital, isso na região serrana aqui do Rio. Aí passei lá pela recepção e acharam que o meu caso não era grave. Aí me deram aquela pulseirinha que era verde. Aí era uma espera enorme. Neste meio tempo, fui ao banheiro, botei os bofs tudo pra fora e era, sabe aquele banheiro que é drywall? Então a recepção inteira ouviu. Puts, assim que eu saí, a todo mundo recepcionista, não, vem cá. Já me colocou uma pulseira para casos mais graves. Que constrangimento, mas enfim, que isso não aconteça. Comentários lidos, bora pra pauta? Bora! Você provavelmente já percebeu que o assunto de data center está cada vez mais em alta, né? De uma forma simples, um data center é uma instalação física que reúne toda a infraestrutura de TI necessária. A gente está falando de servidores, sistemas de armazenamento, equipamentos de rede e várias outras complexidades ali que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A função deles é processar, armazenar e gerenciar dados, mantendo serviços e aplicativos rodando de maneira contínua e estável. São eles que garantem que aplicações que a gente usa todos os dias, como redes sociais e plataformas de streaming, continuem funcionando sem interrupção e com o desempenho esperado. Exatamente, Mobilon. E esses data centers, eles podem ser privados, como os das empresas Google, Microsoft, tem várias outras, ou ainda compartilhados por diversas companhias que alugam o espaço e a infraestrutura externa. E assim, embora o conceito de data center não seja novo, a gente mesmo já bateu nessa tecla aqui antes, tem um tipo específico que tem se tornado mais e mais requisitado. Eu acredito que você já sabe qual é, né? A inteligência artificial. Com o crescimento avassalador da IA e o investimento pesado das grandes empresas do setor, a construção de data centers vai aumentar consideravelmente e aqui no Brasil. Já tem até um estudo da consultoria McKinsey que prevê que a demanda global por data centers vai triplicar na próxima década. E claro que as Big Techs estão aí de olho nisso, correndo contra o tempo. Um exemplo claro é a Meta, que está construindo complexos gigantescos como o projeto Hyperion, que fica na Louisiana, nos Estados Unidos, e tem uma área do tamanho de Manhattan. Para você ter uma ideia, a OpenAI tem um compromisso de investir 500 bilhões de dólares em projetos do tipo. Tem o Stargate, que é o mais famoso. E além dela, Microsoft e Alphabet também estão destinando mais outros bilhões de dólares para erguer centros enormes de dados voltados para treinar e implementar a inteligência artificial. E essas instalações possuem requisitos muito específicos, que vão além das poderosas GPUs da NVIDIA, que está ganhando muito dinheiro, inclusive. A infraestrutura, ela precisa ser robusta o suficiente para lidar com questões como consumo de energia e resfriamento, já que as cargas de trabalho da IA exigem uma capacidade muito maior. E aí a gente está falando também de energia, né, que é um outro ponto crucial que tem colocado os data centers na mira de discussões polêmicas aí. Afinal, quando a gente fala de um data center, especialmente os maiores, ele está sempre funcionando. E aí, falando de IA, a gente está falando de GPUs e chips ultrapoderosos que rodam sem parar 24 horas por dia, com consumo intenso de energia e que tem deixado sua marca no mercado. A Agência Internacional de Energia estima que a demanda por eletricidade para data centers deve dobrar até 2030. E o Goldman Sachs projeta um aumento ainda maior, de 165% no mesmo período. E não vai pesar só no bolso das empresas, tá? Em algumas cidades dos Estados Unidos, como Columbus, em Ohio, a instalação de data centers elevou o preço da energia, preço de luz, né, para todos os moradores. A lógica aqui é simples: mais demanda por eletricidade,
qualidade, maior o custo para todo mundo. E essa corrida da AI é global, né? O Brasil não está de fora disso, então faz a gente se perguntar qual que é o papel do Brasil nessa história toda. Se grandes data centers forem construídos por aqui, será que todo mundo vai ter que pagar a conta também? Ou será que o Brasil está posicionado em um cenário mais estratégico, mais benéfico para abrigar esse tipo de empreendimento? Então a gente vai tentar entender melhor esse cenário e para isso a gente conversa com o Renan Lima Alves, que é presidente da ABDC, Associação Brasileira de Data Center. Então, bora lá pro papo para entender como isso funciona em detalhes. Fala, Renan, bem-vindo ao Tecnocast. Já queria começar deixando uma pergunta aqui para a gente entender qual que é o tamanho desse mercado de data centers no Brasil, né? Você consegue falar para a gente quantos data centers o Brasil tem hoje e qual que é a função que esses data centers têm, né? A gente está falando muito de IA aqui no Tecnocast, vamos falar disso hoje, mas o que esses data centers estão fazendo hoje aqui no nosso mercado? Olha, vou te dizer que eu não sei responder a tua pergunta. E é verdade, porque quando você fala de data center, você tem vários tipos de data centers. Então, você tem data centers comerciais, tem data centers que são para cloud computing, tem data center que é para edge computing, para inteligência artificial e assim por diante. Então, esses tipos de data centers mais comerciais, nós temos mapeado em torno de 180 data centers no Brasil, né? Desde as empresas de telecom, a empresas de data centers comerciais, alguns ISPs maiores e que fornecem serviços mais comerciais. Mas quando a gente pensa em data center, na verdade, toda indústria 4.0 tem um data center. Todo hospital tem um data center. Todo tribunal de justiça, toda a prefeitura, quando a gente fala de digitalização das indústrias, tudo isso tem um data center que ele está rodando aquela operação, né? Esse é um trabalho que a associação está fazendo, mas hoje, em termos de data centers comerciais, nós temos aproximadamente 800 megawatts de data centers, de carga TI de data centers, e em 180 data centers no Brasil, sua grande maioria focada aqui no Sudeste. Eu ia perguntar justamente isso, se tem uma localização principal, né? Porque ontem mesmo saiu uma notícia sobre a Alibaba e outra empresa chinesa que estão planejando um data center no Nordeste para processamento de IA. Então, eu queria entender se tem alguma característica específica que essas empresas estão procurando na hora de instalar os data centers, né? Tem diferenças de infraestrutura para atender melhor o data center em cada região? É por isso que eu digo assim, o data center são como fossem vários tipos de animais, o reino animal. Cada um tem uma natureza, cada um tem um hábito, cada um se alimenta de uma coisa diferente, cada um tem um propósito diferente. E data center é isso. Então, por você pensa do pequeno para o grande. O data center hospitalar, ele está ali para olhar justamente as questões do prontuário médico, as questões de raio-x, exames e etc. Todos os hospitais têm um data center. Então, se pensar nisso, quando a gente vai em questões maiores, outros data centers que a gente começou a ver realmente crescer no Brasil, em torno aí de 2010, quando o cloud computing existiu, a nuvem, e aí ela veio para o Brasil para conseguir ter uma zona local. E essa zona local, ela se deu aqui, essencialmente, começando em São Paulo. Então, qual é a diferença disso? Isso é uma questão de latência crítica. Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente pensa na Apple TV, quando lançou a Apple TV lá fora, ela não tinha ainda a estrutura no Brasil de data centers, e aí a experiência de usuário era horrível, porque a gente colocava o play e demora para carregar 45 minutos para começar seu filme. Enquanto o Netflix, instantaneamente ele começava o filme. Isso é a latência, né? Sem tempo que a informação demora para chegar de um ponto ao outro. Então o mercado ele se deu no seu volume de data centers em São Paulo, primeiro por causa da questão populacional. Nós temos uma densidade populacional muito grande aqui na região sudeste, questão econômica, mão de obra e etc. Mas também porque assim se deram os data centers aqui e a partir desses data centers eles alimentam de informação o resto do Brasil. E aí novos data centers regionais vão surgindo, que é o que a gente chama de edge computing, né? Aquilo que está mais na borda da informação, e esses pacotes de informação são distribuídos dessa forma. Então, essa concentração até hoje, ela se deu aqui por isso, por nossa latência crítica, então que era nossa gravidade populacional e econômica que está nessa região sudeste. Quando a gente pensa em data center, pelo menos na minha cabeça, talvez em parte dos nossos ouvintes aqui do Tecnocast, vem nomes como Google Cloud, AWS, Oracle e por aí vai, que são Big Techs que fornecem um serviço de processamento de dados e, muito provavelmente, também de armazenamento dessas informações. No campo das médias e das pequenas, você citou hospital. Quais outros usos
você tem visto para data centers corporativos, entre aspas? Vou separar essa indústria em dois, né? Nós chamamos de retail e wholesale, varejo e atacado. O varejo é o que você está falando e o atacado é o que são dominados pelas big techs. Então, o atacado, ela atende o que a gente chama de hyperscaler, né? Os hiperscalers. Mas esses grandes caras, eles negociam 2, 4, 6, 10, 50 megawatts de TI num deal só. Então, a tomada de decisão ela é realmente em larga escala. Quando a gente fala de mercado retail, você tem vários clientes no mesmo data center, 200, 300. E aí são realmente todas as empresas que você pode pensar, elas têm os seus servidores, e ao invés de elas entenderem que o seu ambiente na sua empresa não é o suficiente, ela prefere colocar isso num data center, por exemplo, da Equinix. E ela é uma empresa líder no mercado de retail. Então, quem são essas empresas? Ambev, Magalu, todo o e-commerce que você conhece, toda a parte de streaming que você pensa, as OTTs, todas as empresas que tenham o seu CRM, o ERP, a sua parte de governança, tudo isso está em alguma nuvem ou num servidor próprio. Se ela está na nuvem, ela está nos big techs. Se ela está no servidor próprio, a sua aplicação, ela está no data center. E aí, esse data center tem duas possibilidades que ela fazer. Ela pode fazer o que a gente chama de on-premises. Então, por exemplo, Sicoob, ela tem lá um data center em Brasília, e Itaú é outro banco que tem um data center muito grande aqui em Mogi. Inicialmente, eles pensavam em fazer tudo on-premises, mas eles começaram a focar no seu core business e entenderam que isso poderia, por exemplo, no caso do Itaú, estar na nuvem. Então, eles migraram esse data center hoje para a AWS, e esse data center hoje ele tem algumas outras operações, mas se não, eles vão para um data center que vai utilizar isso de forma profissional, vai ter ganho de escala e vai atender vários clientes. Renan, deixa só fazer uma tradução aqui para ajudar a reforçar para o ouvinte, né, que não está acostumado também com a ideia de como funciona o data center. Você falou on-premises, seria o Itaú montar o servidor lá localmente, é isso? Na sede deles, por exemplo. Deixa eu dar um passo para trás. O que é um data center, para as pessoas entenderem, né? Que a gente já chegou pulando. É um computador que você não vê, resumindo, né? Como se todo mundo soubesse, tu tem plena razão. A grande questão é assim, o coletivo de servidores é um hack. A maior parte das pessoas já devem ter visto um hack em algum lugar. O coletivo de hacks é um data center. É isso que é um data center, e ele precisa ter grupos geradores, no break, sistema de ar-condicionado, controle de acesso, tudo para manter aquele ambiente com uma disponibilidade altíssima, porque caso contrário, a operação de uma empresa ela para. O coletivo de data centers é a nuvem. Então, quando a gente coloca alguma coisa na nuvem, na verdade a gente está colocando no coletivo de data centers. São vários data centers utilizando aquela informação. Conta pra gente os bastidores para definição de onde será construído um data center do ponto de vista físico mesmo, né? Enquanto uma infraestrutura, e também quanto tempo costuma se levar, em média, para que isso seja feito, do ponto de vista da obra. Depende do tipo de data center, né? Então, se é on-premises, se é o próprio cliente construindo, ele vai fazer na sua sede. Cada um faz num puxadinho da sua sede, numa sala de TI que ela vai crescendo, ou compra um container e coloca no lado de fora, e isso pode demorar aí em torno de 6 meses, 12 meses para construir um data center de pequeno porte. Os data centers são de natureza de nuvem, ele tem essa questão da latência crítica que a gente comentou, sua gravidade vai estar em função da densidade populacional, a sua conectividade e a energia. Mas aí eles são data centers de no máximo 50 mega. Não são data centers de inteligência artificial, que é o que a gente está comentando. E os data centers de inteligência artificial, existem dois tipos também de data centers de inteligência artificial. Tem o de inferência, que é o que quando a gente conversa com o ChatGPT da vida, é aquele que está conversando com a gente, que se comunica com um data center de treinamento. E aí esse é o ponto extremamente importante. O de inferência é parecido com o da nuvem, ele vai estar muito próximo aos grandes centros populacionais. Mas o de treinamento, ele é muito grande. Nós estamos falando de data centers de 500 megas para cima, 1 giga, e essas são as informações que a gente tem visto muito na mídia. Esses data centers abastecem os demais. Ele faz o cálculo estatístico, né, do machine learning, ele que faz o algoritmo da inteligência artificial, ele que é, digamos, o cérebro da coisa, que carrega os data centers de inferência com esse algoritmo para tomar a decisão baseada no input de algum usuário. Esses data centers, eles não têm latência crítica. Esses podem ter segundos de diferença, e por isso
a gente pode atrair data centers de outros países para o Brasil. Então, ao invés de a gente ter, por exemplo, data center dos Estados Unidos, tem de 5 a 8 anos para você conseguir conectar o data center na concessionária local. Enquanto na Europa, a energia renovável é um grande problema também. E aqui nós temos uma abundância de energia renovável e nós conseguiríamos atrair esses data centers. E aí, qual é a importância para esse data center? Energia. Então, aí onde tiver energia disponível no Brasil. E conectividade, mas não doméstica, porque ele não está olhando para o mercado doméstico. É conectividade internacional. Os cabos submarinos ali. Exatamente. O Mobilon disse lá no início, por que a gente está olhando um pouco para o Nordeste mais? Porque o Nordeste ele tem grande parte da energia renovável do Brasil e todos os cabos submarinos eles chegam na Praia do Futuro. Eles primeiro chegam lá no Nordeste para depois ir para o resto. Então, se o objetivo desse data center não é se fixar e abastecer a demanda doméstica, não tem por que ele estar em Manaus, Mato Grosso, em Porto Alegre, ele tem que estar num lugar onde ele consegue se conectar com o resto do mundo. Com a latência menor porque está mais próximo desses cabos internacionais. Exatamente. E não só latência, você pensa em risco, né? Risco operacional. Se você tem menor distância para abastecer a África, a Europa, os Estados Unidos, a partir de lá, não tem por que você trazer esse risco e também a inferência que você falou para dentro da sua matriz de risco. Agora, com esse avanço que a gente tem visto de inteligência artificial, ChatGPT, Copilot, Claude e por aí vai, e você mesmo já está, a gente já entrou nesse tema da IA e você explicando os data centers voltados para IA. Do ponto de vista técnico, sei lá, do que tem dentro desses data centers, tirando a parte de energia, tirando a parte de latência, o tipo de computador, o tipo de equipamento é o mesmo dos data centers convencionais ou tem diferença também quando a gente fala de IA? Tem bastante diferença. A NVIDIA que o diga? A NVIDIA que está surfando esse mercado muito bem. A NVIDIA e aí você vê novos entrantes e os próprios Big Techs fazendo investimento em GPUs, em fábricas de GPUs e etc. Mas vamos tirar essa parte do hardware que ela já é um ponto comum. Quando você fala de data center de nuvem ou um data center mesmo corporativo e tudo que o Brasil viu até hoje, nós falávamos uma densidade de rack, potência por rack de consumo de 10 a 20 kW por rack. Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de 100, 150 kW por rack no mesmo rack. Muita coisa maior, mais. Exatamente. São 10 vezes maior a densidade de potência e isso requer um sistema de refrigeração e de potência e layout muito diferente. Porque se você tem uma questão de continuidade operacional, né, que se você para a energia realmente para os servidores, mas a temperatura, a rejeição térmica que esses 150 kW geram é altíssima. E se você para por muito pouco tempo o ar-condicionado, as máquinas vão se desligar para se proteger e não fritarem, porque realmente é muita temperatura que está rodando ali. E como é que o sistema mudou? Aí a gente entrou para o Liquid Cooling. O Liquid Cooling, por exemplo, até antes a gente fazia a troca simplesmente com ar, que nem a gente tem aqui no seu computador aí que você está fazendo esse podcast, está passando o seu ar-condicionado e uma ventoinha tirando o ar quente de dentro dele e tem uma troca térmica. Isso não é o suficiente para densidades acima de 50 kW por rack. Com isso, a gente precisa pensar de uma coisa diferente e aí a gente entra... Os designers de hardware entenderam que a melhor forma seria você conseguir chegar com água diretamente no chip, na fonte de calor. E aí a gente tem um negócio chamado Direct to the Chip. Então, você tem como um radiador do carro, você pensa que chega com água e as mangueirinhas vão indo até o servidor e você tem a troca térmica, ele é preparado para isso e você varre esse calor com água. E como você resfria essa água depois? E aí você resfria ela com chillers. E aí, chillers que aí no lado de fora trocam com ar. Mas o que é chillers? Eu não conheço. Chillers é uma máquina de refrigeração que é muito comum em shoppings, hospitais, de data centers, que você faz uma refrigeração em grande volume. Você tem uma serpentina de água. É tipo um radiador de carro, assim. Um radiador de carro, mas ele tem alguns processos químicos que funcionam no meio, que são gases que quando se deslocam ele baixa a temperatura ainda mais, para você melhorar a eficiência
mas é tipo isso. Gente, eu sou desqualificado. Eu imaginei uma chopeira mesmo do boteco e, sabe, tem serpentina e tudo mais. Mas beleza. Exatamente. Mas o princípio é o mesmo. Se ficou gelado... O importante é passar mensagem. O Renan, tem muitos caminhos que a gente pode ir com a conversa aqui, né? A gente tá falando dessa parte mais técnica que eu acho muito interessante também, mas ficou uma coisa na minha cabeça, porque a gente tá falando agora do interesse das empresas internacionais em construírem seus data centers no Brasil. Isso levanta já até questões políticas, questões regulatórias, né? Mas a primeira coisa que eu tô pensando é, voltando até um pouco naquilo que você disse sobre o atacado versus o varejo, né? Eu citei o exemplo da Alibaba no Nordeste, a gente estava falando de AWS, lógico que são tipos de data center diferentes, aplicações diferentes, né? Mas me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu estou entendendo, um AWS seria uma coisa meio que um varejo, no sentido de que o serviço está pronto, você vai lá, qualquer um pode ir lá. Ela é um cliente de atacado, ela vai comprar o data center inteiro. Vamos separar um pouco a indústria para a gente conseguir classificar isso. Tá. Você tem os usuários, que são as empresas de TI. Então, você tem dois tipos de usuários. O usuário de atacado, que ele vai comprar todo o campus de data center para ele. Então, é a Microsoft, é a Google, é a Amazon, por exemplo. Aí ele contrata uma Equinix para montar o campo e contrata esse campo. A Equinix não é posicionada nesse mercado. Ela pode também vender para esses caras, mas quem está mais nesse mercado é a Accenture, Data, Scala, Omnia, Tecto. São outras empresas que estão posicionadas, 247 Data Center, Sirion, são empresas que estão posicionadas para atender 100% para um cliente só. Entendi. O modelo de negócio é diferente porque esse cara, ele sabe muito bem o que é um data center, o que ele precisa, ele tem a sua própria especificação técnica. Já no mercado de TI, que nós chamamos de varejo, aí é o que a Equinix é líder, que é a pessoa que tem, por exemplo, o seu data center, em vez de ter dentro de casa, você terceiriza esse serviço e paga para que essa empresa cuide dos seus servidores nas infraestrutura dele. Só que em vez de o cara negociar 2.000 racks, como é o caso da Google, ele negocia 1 rack, 10 racks, 50 racks. Então são pacotes menores. Quando você faz um projeto para esse Big Tech, você sabe qual é o tipo de servidores que ele vai entrar, como é que é a especificação técnica dele. Normalmente ele é feito sob medida para aquela necessidade. Quando você faz para o mercado que você vai atender os CIOs do Brasil inteiro, esse você tem que fazer um investimento especulativo. Você tem que pensar que vai atender de A a Z. Vai chegar um cara com 1 kW por rack e um cara com 50 kW por rack e você tem que conseguir atender. Então o modelo de negócios é parecido, mas ele é diferente. E quem são essas empresas? A Equinix, a Cent, a Sirion, são empresas que a gente chama de operadores de data center. Então, esses operadores de data center, eles constroem o data center, operam a parte de infraestrutura do data center e alugam esse espaço para as empresas de TI. Então, para que ele tenha energia ininterrupta, ar-condicionado dentro dessas condições climáticas, controle de segurança, acesso, conectividade, um time 24/7. Então, é uma parte mais parecida com real estate, né? A questão mais imobiliária, que é o operador de data center. Tá, entendi. É porque eu acho que eu estava confundindo então, porque eu estava pensando em AWS, mas a AWS aqui é mais como se fosse um SaaS. E o que você está falando é um nível abaixo, né? Um acima, não sei o que é. A gente está falando do rack, da máquina e não do serviço prestado, né? Você vai comprar um rack, você vai comprar um galpão inteiro, alugar um galpão inteiro de racks, né? Mas o rack, quem é o dono do ativo rack é o dono do SaaS, entende? Seja esse cliente, a Unimed, o Itaú ou a Amazon, ela que compra normalmente o ativo, o hardware, e ela só localiza esse ativo dentro do data center de outra pessoa para que ela cuide e mantenha ele dentro das performances e ela foca só no seu core business, que é TI. E nesse caso que você mencionou, desses data centers, intermediários, é possível que uma Sirion da vida, ela possua um data center para atender clientes corporativos do varejo, conforme você falou, mas ter vários clientes dentro desse data center, ou é para cada cliente um data center? Quando você tem um posicionamento exclusivamente atacado, no máximo você vai ter 2, e o cara vai ter um data hall
para a Oracle, o outro data hall para Google. Então é difícil você ver porque essas empresas elas querem crescer dentro do mesmo ambiente e ter a escala dela dentro daquele ambiente. Então acontece, mas é mais raro. Uma coisa que também é boa para o mercado de retail é quando tem todos esses empresas no mesmo os big techs, por exemplo, também estão na Equinix e nesses data centers que a gente chama de retail. Porque aí você tem, quando quiser fazer uma conexão para melhorar o seu serviço com a B3, com o Itaú, com o YouTube, ao invés de puxar um ramal de fibra até um outro data hall, você simplesmente puxa de um rack até o outro. Então, esses caras também coabitam os outros, mas eu diria que esses data centers principais, eles são realmente a espinha dorsal deles. Mas as Big Techs também são clientes de todos os outros tipos de plataforma, porque como usuários de SaaS, eles também querem melhorar a experiência de usuário. Então ele tem, digamos, a informação principal contida nesse data center, mas ele vai ter lá na Atlantic Data Center em Pernambuco um pontinha de informação para servir a região de Pernambuco. É como se fosse o cache, memória cache do nosso computador, sabe? Ele fica com pacotinhos distribuídos, mas a informação principal fica nesses mega data centers. A minha impressão é de que, no fim das contas, até por a gente estar falando de internet, rede mundial de computadores, todos esses têm que, primeiro, se conversar e, além disso, veremos aplicações, ainda mais nas grandes empresas, de todo tipo, né? Então, um pouquinho de atacado, um pouquinho de varejo, um pouquinho para atender cliente corporativo, um pouquinho para atender os próprios clientes. No caso de um Google da vida, ele é dono do serviço Gmail, que é dele próprio, mas ele também fornece via Google Cloud, pode ter outras plataformas Gmail, né? Alguém põe ordem nessa casa e nesse ambiente, no caso, e além disso, já queria entrar no tema de regulação. A construção de um data center no Brasil é complexa? Precisa de... Quais são as autorizações necessárias? Quanto tempo leva? É burocrático? Como você vê isso? Eu espero que alguém coloque ordem na casa de cada empresa, né? Mas elas são empresas que o PIB delas, o valor do PIB delas é maior que muitos países, né? Tu fala assim, valuation de trilhões de dólares. Quais países que têm realmente trilhões de dólares de PIB? Cara, são empresas muito grandes e ela tem business units que são isoladas, mas elas são, muitas vezes tem uma cliente interna da outra, mas elas têm essa coordenação. Só que, por exemplo, a divisão de nuvem, ela anda separada da divisão de inteligência artificial, porque se não for assim, essas divisões elas não explodem, elas não crescem sozinhas se elas estivessem dentro do navio e que coabitando com todo mundo. Então, uma estratégia, ela não espera a outra para seguir. Então, se nuvem precisa de data center no Brasil, ela vai contratar e não vai esperar se o pessoal de inteligência artificial gostaria também de entrar nesse pacote ou não. A questão de regulação para a construção de data center é que a gente já está acostumado com o Brasil, mas ela demora a questão de prefeitura, bombeiros, projeto, meio ambiente. E isso é um processo que ele é complexo, mas ele é equivalente a qualquer fábrica, indústria que você precisa construir. Então não é pior nem melhor do que qualquer outro empreendimento que a gente tem que construir pelo fato de ele ser data center. Na verdade, um data center, se for pensar numa questão física, ele é muito similar a um galpão logístico com um monte de infraestrutura de grupo gerador e ar-condicionado. Fisicamente, ele é parecido. E a regulação, ela é muito feita pelo usuário e o seguro do usuário, né? Porque se a Bovespa, a B3, ela tem o seu data center. Se esse data center falha, a gente não tem Bovespa. Se o Itaú para, não só as operações do Itaú, mas todos os bancos que precisam trocar essa informação com o Itaú, eles param. Então, o prejuízo que você fazer um investimento gigantesco em um data center, ele é tão grande que o nível, a barra técnica para garantir essa continuidade operacional é muito alta. Então, a excelência, ela é altíssima, isso que faz uma barreira de entrada nessa indústria ser muito grande, porque você tem que ter não só a capacidade financeira, mas a capacidade de recursos humanos, técnica e comprovada de experiência para atender esse tipo de coisa. Então, vocês viram o que aconteceu no ano passado com a Cloudflare. Teve uma atualização de software e todos
os aviões nos Estados Unidos pararam. CrowdStrike. CrowdStrike, desculpa. Essa questão, digamos, seria equivalente se um pedaço de um data center falha. Você tem um nível de complexidade muito grande que ele acaba acarretando esse tipo de coisa. Por exemplo, o PIX para de funcionar, as ATMs para de funcionar, os serviços como um todo para de funcionar. E isso, como uma economia moderna tem uma dependência muito grande, os prejuízos são muito grandes. Então, a primeira regulação que tem é as certificações da própria indústria. Tem alguma ABNT para esse campo? Tem a ABNT, sim, para esse campo. Inclusive, a Associação Brasileira de Data Centers está ajudando, agora já fizemos vários capítulos, mas para traduzir uma norma ISO para entrar na ABNT. Nós temos também normas mais aplicadas, por exemplo, Uptime Institute tem vários níveis de qualificação, Tier 1, 2, 3 e 4. Você tem a TIA 942, que é uma norma técnica. Essas empresas elas só aceitam um data center se ele for comissionado por um agente comissionador que ele comprova e estressa todo o sistema para atender isso. As empresas de seguro elas só aceitam se o site estiver de acordo e certificado por essas entidades certificadoras. Então você tem um nível de certificação privada muito grande para garantir essa continuidade operacional. Ninguém brinca em serviço sobre isso. Mas a questão de bombeiros, por exemplo, a questão de prefeitura, ela é equivalente a outras, e aí tem as peculiaridades. Cada prefeitura, às vezes, tem uma questão um pouco mais, digamos, severa sobre algum ponto, mas aí não é só para data center, é para todos, né? Ela é mais burocrática, uma mais morosa nas questões de aprovações, e aí a dificuldade de fazer negócio no Brasil, que às vezes, sim, você para passar uma linha de transmissão precisa aprovação meio ambiente, a prefeitura e todas essas autarquias juntas, às vezes oneram bastante. E aí o que o Tassius perguntou, um data center de grande porte, entre projeto, da ideia, projeto à construção, na ordem de 2 anos e meio a 3 anos. Queria fazer uma pergunta, Renan, um tanto polêmica, e eu só estou trazendo aqui pelo bem de ter um especialista conversando com a gente sobre o assunto, né? É um tipo de pergunta que já pega um pouquinho para o lado mais ideológico, não sei, que eu já vi o pessoal postando na internet, e eu quero jogar para você jogar uma luz de um ponto de vista mais técnico, que eu acho que vai ser mais interessante. Tá? Porque já tem gente falando até que esse negócio de trazer data centers de IA para o Brasil é tipo um remake de um comportamento colonizador, porque você basicamente está sugando os nossos recursos naturais, né? Vai consumir água, vai poluir o meio ambiente, não sei do que lá, e a gente não vai evoluir como nação porque não se desenvolve essa tecnologia aqui, a gente não ganha nada com isso e só fica com empregos que não são tão relevantes. Enfim, é uma pergunta que me soa extremamente preconceituosa e pouco técnica, né? Sim, ela é um tanto quanto obtusa, na verdade. Isso, e eu queria que você explicasse melhor, assim, pra gente. Primeiro, vamos fatiar essa pergunta. Quem está pedindo por esses benefícios fiscais e todo esse plano de avanço não são os outros países, não são as Big Techs. São os executivos brasileiros. A Associação Brasileira de Data Center, por exemplo, nós temos 230 associados que compõem essa cadeia produtiva. Tem outras associações que têm liderado esse movimento, como a Brascom, por exemplo. E essas indústrias identificaram que o Brasil ele tem realmente recursos que a gente consegue utilizar para avançar e alavancar o Brasil. A renda per capita nesse mercado, por causa dessa tecnicidade, ela é alta. Você tem, por causa dessa barreira de entrada ser grande, uma vez que você entra, você garante que aquele capital fique por 10, 20, 30 anos, ele não vai embora, não é uma questão especulativa. Então, eu venho dessa indústria, minha carreira, ela se faz nessa indústria sempre na questão de cadeia de suprimentos, e não só a construção do data center, ele tem bastante valor agregado. Por exemplo, a construção, o investimento do data center de 100 mega para um operador de data center, que a gente já classificou aqui o que é, ele custa $1 bilhão de investimento que você tem que construir tijolo, construir as paredes, a parte civil, elétrica, mecânica, grupo gerador, no-break, ar-condicionado. E essas empresas também precisam manter, porque para você ter esse nível de criticidade, você tem um nível de serviço e excelência muito superior.
A remuneração de um técnico de manutenção, por exemplo, de um grupo gerador para atender um mercado residencial, comercial, ela é metade a 1/3 de um técnico de manutenção de grupo gerador para atender a data center, porque esse cara ele tem que ser muito especialista, ele tem que chegar lá e resolver o problema, ele tem que ser muito treinado. Então, essa é a grande questão que a gente vê para trazer valor para o Brasil. E qual é o recurso que a gente tem? A energia renovável. A energia renovável, ela sem querer, o Brasil fez uma energia renovável, verde. E o que é renovável? A literalidade da palavra é que nós não estamos gastando recursos naturais para fazer isso, porque a gente não Ou queimando, né, normalmente. Eu não estou queimando vento, entende? Eu não estou queimando o sol, eu estou utilizando recursos naturais que a gente não fez com esse objetivo, né? Isso, o Brasil tem essa questão de energia verde, que hoje, na verdade, é um problema. Nós temos mais energia do que o país consegue consumir. E isso, nós estamos sofrendo o mercado de energia, o que nós chamamos de curtailment, que é excesso de energia. A ONS, então, fala assim, cara, então para de produzir empresas que estão gerando energia eólica, fotovoltaica, porque você não tem consumo. Então, a oportunidade que o Brasil tem é justamente de endereçar essa energia verde, que não é um recurso escasso, é infinito esse recurso do Brasil, porque o posicionamento geográfico do Brasil permite isso, e a gente, mesmo que os outros países pudessem fazer, Estados Unidos tem 25% de energia renovável, o Brasil tem 90%. Entende? Então, essa questão polêmica nos Estados Unidos eu entendo, porque quando tu cresce o mercado de data center lá, necessariamente você vai crescer carvão, termoelétrica e outros tipos de energia que ela não é renovável. E o nosso caso não. E a questão de água, todos esses operadores que eu comentei antes, eles não utilizam água no sistema com consumo aberto. Nós temos o chiller que a gente estava falando lá, que nem a chopeira, ela é um circuito fechado. Então você instala, a instalação de data center, por exemplo, de 10 MB. O consumo inicial, a instalação inicial seria o equivalente a meia piscina olímpica. E depois, o que eu tenho que colocar de água nele? Só se tiver algum vazamento ou alguma manutenção, mas ela é marginal. Ah, mas e da onde vem isso? É uma falácia? Não, existem realmente tecnologias, como torres de refrigeração, sistemas adiabáticos, que até eles, em alguns casos, pode trazer uma eficiência elétrica no sistema de refrigeração melhor, mas você tem um consumo muito grande de água. E isso a gente vê nos Estados Unidos e vê em outros lugares, porque como você está sujando, né, necessitando de carvão para gerar energia, o grande questão é, então deixa eu baixar o consumo de energia e eu vou fazer um outro sistema de refrigeração. Nenhum desses projetos, os operadores de data centers do Brasil, tem esse tipo de tecnologia. E mais, o Redata, inclusive, colocou uma limitação técnica, que é WUE, Water Usage Effectiveness, que é a quantidade de litros de água por quilowatt de TI, que ela inviabiliza qualquer outro tipo de sistema que não seja um sistema de circuito fechado. Então, eu vejo pelo contrário, eu acho que a gente tem a capacidade de realmente servir o mundo com energia verde. E só para complementar, mais um ponto já falando do Redata, a isenção tributária prevista no Redata tem uma contrapartida, que tem que ser 2% do investimento, né, desses itens que vão receber benefício fiscal, eles têm que ser destinados à pesquisa e desenvolvimento, e no mínimo 10% da infraestrutura desses data centers tem que servir o Brasil. Então, necessariamente a gente vai utilizar isso. Vai usufruir do resultado, né? Exatamente, acelerar o Brasil. Tô vendo aqui os dados atualizados que a gente já fez até um Tecnocast falando sobre geração de energia fotovoltaica e como esse mercado explodiu no Brasil desde 2020, né? Tanto pelo barateamento da tecnologia, melhoria de eficiência, e ultimamente o que a gente tem visto também é o movimento contrário do governo, de talvez ceder a lobby, não sei exatamente o motivo, mas colocando cada vez mais imposto nesse mercado, o que também é uma coisa que tende a fazer a demanda diminuir, né? Menos gente vai estar interessada se o preço estiver subindo.
Só que mesmo assim, em 2024, o Brasil adicionou 14,3 gigawatt à sua capacidade de energia solar, né? Chegou ali a 52,2, então aumento de 40% em 2024 em relação a 2023. Então, vai de encontro com o que você estava falando, né? Que é meio que assim, a gente já tem um ambiente bom para isso, energia renovável, tem conexão com o mundo todo, tem áreas estratégicas. Exato. E é mais uma questão de vamos aproveitar esse potencial, né? Temos vários gigas, mais de 30 de projetos aprovados que não vão ser implementados porque você não tem demanda elétrica. Então, Nossa. veja, mesmo que seja só para a gente estimular a energia verde no Brasil, isso já é uma coisa boa. Mas a cadeia produtiva que constrói e mantém o data center também tem um alto valor agregado, faturamento, renda per capita. Então, eu vejo uma grande oportunidade e esse projeto, de novo, é diferente do Brasil colonial que os outros viam explorar o Brasil. Aqui é o Brasil produtizando e criando as regras para essas questões que não vão ser finitas, como mineração seria, ou óleo e gás mas energia renovável não, e para a gente utilizar esses recursos naturais para a gente conseguir alavancar o Brasil. Ambientalmente falando e economicamente falando, faz todo sentido. Agora, Renan, você falou bastante sobre energia e sobre o Brasil enquanto infraestrutura local para essa infraestrutura de data center. Quando eu paro para pensar do ponto de vista de negócio, é uma demanda global, então alguém vai ter que ocupar esse espaço e o Brasil está se posicionando para isso. Até aí, beleza, eu estou também fatiando o seu raciocínio, mas para voltar na pergunta do Mobilon, porque quando ele fala lá da colonização, há críticos que dizem o seguinte, beleza, teremos serviços do ponto de vista técnico, né, de profissionais técnicos que serão executados aqui, mas os grandes centros para desenvolvimento da tecnologia de IA e também dos equipamentos e dos recursos que são usados dentro de data centers, isso não vai ser desenvolvido no Brasil, está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, na China e alguns outros lugares. Enquanto associação, como vocês veem e como vocês respondem a essas críticas? Porque por mais que o técnico ganhe bem para estar num data center, ele não ganha tanto quanto, imagino eu, um engenheiro que está criando, né, esses novos equipamentos. Você precisa também de engenheiros para tocar um data center. Então, tem coisas que você pode fazer de forma remota, mas você precisa dessa infraestrutura para a pessoa olhar ali. Os data centers está falando de técnico de manutenção, mas você tem os engenheiros de software que precisam cuidar de toda a nuvem, de todo o sistema como um todo, e isso também faz parte, né, desse início. E é o que precisa. Hoje nós temos um gap, e é uma das barreiras de entrada para o Brasil se transformar nesse potencial. E haverá uma transferência de tecnologia muito grande. Mas mesmo sem falar em inteligência artificial, hoje, se você perguntar para os países, todos eles gostariam que esses recursos que a gente está querendo atrair, que eles fiquem nos seus países. Então, hoje, 60% da nuvem que a gente utiliza, o próprio Haddad falou isso na assinatura agora do Redata, eles são processados em Virgínia. Então, essa tecnologia, o cara só está vindo porque realmente precisa. É diferente, para a gente que quer atrair os recursos humanos venham e etc., a gente precisa atrair que esses data centers que atendem ao Brasil mesmo estejam aqui. E por que eles não estão aqui? Porque existe uma questão realmente de custo. Hoje a Virgínia tem um benefício fiscal muito grande para data centers, e lá tem uma pesquisa, inclusive, que para cada dólar de investimento que eles deram de benefício fiscal, voltou $1,09 de impostos indiretos, e além da mão de obra e etc. que eles agregaram. E a partir disso, eles são um hub para o resto do mundo. Mas lá também 90% dos data centers que estão na Virgínia não estariam, nessa mesma pesquisa fala, se não fossem os benefícios fiscais. Então é o ovo e a galinha, entende? A grande questão é que hoje é muito mais cômodo, e na questão colonial que a gente está falando, para ser explorado, cara, eu fico aqui no Palo Alto, com o data center na Virgínia, atendendo o resto do mundo. O dinheiro todo fica aqui nos Estados Unidos, por exemplo, todo na China, etc. Eu não preciso montar estrutura. Para Alibaba, que você comentou antes, Mobilon, ou para ByteDance, para AWS, para Google,
ela precisa necessariamente montar uma infraestrutura de engenheiros de software para conseguir estruturar essa estrutura de data center, e principalmente se isso for exportação de dados, porque aí a gente inverte a jogada. Aí o data center está aqui para servir o resto do mundo, então não tem como o cara estar na China, sendo que se acontecer alguma coisa do link Brasil-China, ele perde a conexão com a Europa, com os Estados Unidos. Então, esse é o grande ponto. Olha só, o Brasil tem, de acordo com a Anatel, mais de 20 mil provedores de acesso. Isso. Provedores de internet, de fibra ótica, desses que nos atendem em casa. Na sua visão, esses provedores têm potencial para também participar da indústria de data centers? Sem dúvida. Então, como a gente falou, assim, você tem um data center pai, você tem o filho, você tem um neto, né? E foi falar, a família inteira já. O Ed, e tem até o Espírito Santo aí no meio. Mas tem a questão é que esses data centers de ISPs, Internet Service Providers, eles podem e devem se tornar também data centers. Você tem lá um ponto de conectividade, um POP, mas para ele se tornar um data center basta muito pouca coisa, e ele é um ponto de ramificação para toda aquela localidade. A gente fez isso, por exemplo, tem um caso emblemático, que é a Telecom, que é um provedor de internet de Recife. Ela está fazendo agora Atlantic Data Center, utilizando então essa infraestrutura de conectividade. Os business são um pouquinho diferentes, mas eles fizeram um projeto, estão construindo um data center para conseguir ser o primeiro data center comercial de Pernambuco e atender aquela região. Então, como é que eles fazem? As empresas têm esse data center grande aqui, mas para melhorar a experiência do usuário lá em Pernambuco, ele aluga espaço deles. Esse data center está em construção. E isso é tão importante, e o governo quer estimular, e a gente tem conversado como associação com o governo, que lançaram já o BNDES, uma linha de crédito com taxas de juros de aproximadamente 2% ao ano. Cara, a gente está com taxa de juros de 15% ao ano. 15%, uma baita diferença. Abaixo da inflação, isso. Exatamente. E aí, só que a grande diferença é que, se for um projeto no Nordeste, ou no Norte, ou Centro-Oeste, você consegue financiar 70% do data center com essa taxa de juros. Enquanto, se for no Sudeste e Sul, é só 30%. Então, tem um benefício dessa questão de descentralização, tem a necessidade disso, e eu acredito que tem realmente a grande onda que a gente vai ver essa distribuição de data centers, e essas coisas não competem umas com as outras. Isso é importante entender. A nuvem, ela precisa do Edge, que é esse que é o data center da borda. A inteligência artificial também precisa, e uma estrutura cresce em cima da outra. Ela não se competem, elas se complementam. Então, acho que vai ter uma grande oportunidade para todo o Brasil fazer isso. Porque daí a função desses ISPs entrando no mercado de data center seria uma função mais o quê? De CDN, CDN e Edge, de processamento local. Você pensa Quais assim, aplicações de Edge você está imaginando para isso? desde o agrobusiness, né? Temos um associado, eles têm um projeto para levar Edge para o agro brasileiro. Então você pensa assim, todos os implementos agrícolas que nós temos hoje, o Brasil é líder nisso, tem IoTs que eles estão completamente automatizados para pulverização, para colheita, para plantio, para uma série de coisas, e o nosso agro é realmente muito avançado. Só que essa informação ela fica no maquinário, quando volta para o final do dia na sede, ele descarrega num computador que conecta com o data center e que aí vai dizer quais são as melhorias que poderiam ser feitas ou manutenções, etc. Se você tem essa distribuição, por exemplo, como um processamento Edge e uma conexão Wi-Fi que pudesse abranger a fazenda, ou com um Starlink, por exemplo, você consegue saber exatamente se aquela produção está sendo correta, se algum implemento está tendo problemas. Em tempo real. E começar a tomar ajustes. Se vai chover, você consegue mudar já o tipo de pulverização para outro tipo, que é a resistência à água. Se a gente for para a questão, outro tipo de indústria, a indústria 4.0, a indústria hospitalar que a gente acabou de comentar, imagina você ter que transformar a imagem na inteligência artificial, levar um raio-x até São Paulo e voltar se você está em Cuiabá.
A quantidade de banda de internet que você vai utilizar isso, pensando numa escala populacional, em exames de imagens que são pesados. E não é um só, né? Quantos pacientes são atendidos numa clínica, por menor que seja, num dia? E quantos hospitais tem naquela região, né? Sim. Então você pensa assim, se esse data center ele processa os dados ali e ele só traz o suco da informação para o data center principal, isso traz um valor gigantesco para aquela comunidade ali, que ela tem uma questão de acesso muito melhor. A mesma coisa aí, mesmo as OTTs, o streaming, mas as mídias sociais, se você carrega seu feed, ele não carrega, é horrível. Você perde negócios. E-commerce, você perde negócio. Tem uma máxima do mercado de e-commerce que a cada 1 segundo que você melhora a experiência do usuário, você aumenta 1% do seu faturamento. Tem uma correlação direta. E aí, se você tem data centers que estão atendendo mais na borda, você consegue aumentar o seu market share naquela outra localidade porque você está usando um data center lá. Então existem várias formas a gente, com essa distribuição de dados, melhorar a produtividade do Brasil. E eu acredito que esses ISPs que estão nos falando aqui, acho que eles têm um grande potencial e o Brasil está olhando para isso, dando esses subsídios que a gente está comentando. Bom, Renan, para a gente finalizar aqui então a conversa, porque acho que deu para explorar bastante coisa, daria para ir mais longe, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, o trabalho da ABDC, mais especificamente, né? Como que vocês atuam no mercado de data centers, qual que é o papel? E também se tem alguma coisa que vocês oferecem para, enfim, desenvolvimento do mercado, né? Como é que vocês atuam aí? A associação, o objetivo principal dela é fomentar o crescimento da indústria, para a gente atrair com isso emprego e renda e a partir dessa indústria transformar o Brasil. É isso que a gente acredita. E para fazer isso a gente tem 4 pilares que definimos isso. A primeira é a educação. Então, a gente faz parceria com centros educacionais, universidades, Sistema S, mas nós temos cursos próprios de formação para design de data center, curso de design elétrico, ar-condicionado e tudo isso técnico para as pessoas conseguirem entender e fazerem os seus próprios projetos. A segunda questão é a questão de melhores práticas que a gente vê no mundo, como o Tássio perguntou, para a questão da NBR, fazer traduções de norma, porque a gente precisa, nós não somos igual à Áustria ou Estados Unidos, nossos recursos são diferentes, então a gente tem que ter esses guias de melhores práticas mais tropicalizados, e é isso que a gente faz. A terceira questão é networking, então a gente precisa adensar essa indústria, desde o gerador de energia ao usuário, os fabricantes de equipamentos, e todo mundo que quer fazer parte desse ecossistema, a gente conseguir ser um pouco mais de um catalisador da indústria. E o último é a relação com o governo, porque se a gente ter esses benefícios fiscais ou incentivos, estímulos, vai ser muito difícil da gente conseguir realmente mudar o Brasil. Então essas iniciativas como linhas de crédito subsidiadas com o BNDES, o Redata, são exemplos que a gente conversa com a indústria para elas promoverem um ambiente cada vez mais atrativo para o desenvolvimento do negócio. Já estou até olhando o site de vocês aqui, datacenter.org.br, isso, né? Isso. E tem a aba aqui, treinamentos, para quem estiver interessado, treinamento de elétrica, parte 2, refrigeração para missão crítica, olha aqui, uns cursos bem completos, né? E são cursos gratuitos, é isso? Isso, para associados eles são gratuitos e eles têm um valor muito baixo, está tudo escrito no site, não me lembro de cor, se é 600 reais cada curso, mas é um curso muito denso. E o que é bacana é que ela é uma questão colaborativa, são os próprios associados que tiveram ao longo de carreira, trabalhando na Schneider, na Siemens, na Vertiv, enfim, fabricantes de equipamentos, tiveram muitos treinamentos, eles doaram esse conhecimento, a gente compilou isso, e esse conhecimento é o suco daquilo que a gente aprendeu ao longo de 20, 30, 40 anos de carreira e com muitos associados envolvidos. E cada vez o curso fica melhor. Então é o nosso trabalho, o nosso legado para que essa roda do bem continue alimentando cada vez mais brasileiros, trazendo renda e prosperando aí.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você trabalha na área, né? Trabalha aí com data centers ou em algum provedor de internet também. TI. Isso, como é que você enxerga, né, esse potencial do Brasil no mercado de data centers, agora pra IA também. Você acha que a gente vai se dar bem nessa história aí? Manda lá seus comentários no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou no Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar a conversa com a gente, em todas as redes, eu sou @mobilon. E em todas as redes eu sou @Tassius, THASSIUS. Este Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 15 dias. Até lá! Cruze, 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 tchau.